Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Lucas, como é que vocês estão? Eu estou aqui ajeitando para poder fixar o conteúdo que a gente vai ter hoje, né? Que bom vocês estarem aqui, que bom estarmos na presença do Senhor. Bom dia a todos, bom dia, Jaqueline, Sheila, bom dia, Dira, bom dia, Mary, que bom que vocês estão aqui. A presença do Senhor está aqui com a gente quer ter uma manhã muito especial na presença de Deus. Nós estamos aqui todas as manhãs, toda saudade, só gente assim muito especial que eu estou vendo aqui. Nossa, meu Deus do céu, quantas pessoas especiais. Que Deus realmente renove. Eu estou vendo a Ellen aqui acenando. Que Deus realmente abençoe as nossas vidas, os nossos corações, e que essa manhã seja uma manhã muito especial para todos nós. Eu vou fixar para a gente aqui, o texto é Marcos capítulo 3, do verso 20 até o verso 30. Eu vou colocar aqui, vou fixar para a gente, ok? Marcos 3, do 20 até o 30, ok? Então já vou fixar aqui, e aí todo mundo que entrar já sabe que nós estamos trabalhando esse texto aí, o texto de Marcos, capítulo 3, do 20 ao 30. Bom dia, Luísa, bom dia, Alain, bom dia, Daniele, bom dia a todos, bom dia, Cristiano. Convide aí todos os seus amigos, todos os seus familiares, manda um aviãozinho aí para eles participarem desse tempo com a gente aqui também. Tá certo? Então eu vou ler para vocês e depois a gente ora juntos. Nós vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos falar com Deus para que Ele abra os nossos corações para receber a palavra dele. Olha o que diz a palavra de Deus, Marcos 3, do 20 ao 30, eu leio para vocês aqui. Mailine, estou vendo aqui, que legal, bom dia, muito bom. Bom ver todos vocês aqui, irmã Beth também, minha mãe, a Eliane que entrou. Diz assim a palavra de Deus. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu. E é pelo moral dos demônios que ele expele os demônios. Então, colocando-os, Jesus lhes disse por meio de palavras: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Veja o conflito cósmico, a batalha cósmica que Jesus está tratando aqui. Verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Eu quero orar com você. Estou vendo a Luciana aqui, irmã Nilza, irmã Esther, o Léo. Vamos colocar agora diante do Senhor as nossas vidas, para que Ele fale conosco. Estou vendo a Cíntia aqui também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este tempo que o Senhor nos tem dado todos os dias às 7 horas da manhã. Como é bom, Senhor, começar o dia na Tua presença. Como é bom, ó Deus, ouvir a Tua voz. Como é bom, ó Deus, começar o nosso dia lendo a Tua palavra, tentando compreendê-la, porque nós queremos viver, ó Deus, a partir de Seus preceitos, valores, a partir do Seu reino. E, ó Deus, como Jesus, estabelecendo também, ó Deus, o Teu reino nesta nossa sociedade, na nossa cidade, em nosso tempo. No nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Amém e amém.
Bem, gente, nós estamos aqui, estou vendo a Carol, o Luiz, né, um casal que eu amo profundamente, pessoas muito especiais, amo de verdade. Bem, então veja só, nós estamos aqui diante de um texto muito importante. É necessário perceber que cristologias, ou seja, teologias sobre Jesus, pareceres sobre os seus preceitos, suas palavras, suas parábolas, seus gestos proféticos, vão se realizando. Jesus foi se tornando conhecido. O seu nome foi se tornando conhecido, seus milagres foram se tornando conhecidos. Agora veja, uma prova muito especial disso foi o texto que a gente estudou em Marcos capítulo 3, do 7 ao 12. Porque lá naquele texto diz que uma multidão da Galileia, da Judéia e Jerusalém, da Idumeia, que é uma região mais ao sul da Palestina, da além do Jordão, até dos arredores de Tiro e Sidom, que são cidades majoritariamente gentílicas, já estavam ouvindo acerca de Jesus. Seus milagres, seus gestos, suas parábolas. Veja, os leprosos eram purificados, os cegos estavam enxergando, os mudos estavam falando. O comentário sobre Jesus crescia muito. E nós estamos aqui diante de um texto que revela duas cristologias esquisitas sobre Jesus. E nós precisamos entender bem isso. Uma outra coisa que eu queria relembrar a você é sobre o segredo messiânico que nós já estudamos. Então veja, por exemplo, Jesus impedia que os demônios o expusessem publicamente. Sim, ele dizia de forma bem contundente, não diga nada, silenciem-se. Eles não queriam que Jesus não queria ser exposto à publicidade. E por isso o silêncio. Ao leproso, por exemplo, quando ele o purificou, ele disse claramente, olha, não digas nada a ninguém. Ele disse isso, Jesus disse ao leproso, depois de purificá-lo, depois daquela grande cura. Não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés tinha determinado. Então perceba bem, segredo messiânico. Ele não queria ser exposto à publicidade. Por quê? Por que ele não queria ser exposto à publicidade? Porque, veja, os judeus nutriam messianismos, sim, percepções messiânicas sobre esse Messias, a partir de suas leituras, sim, das leituras, das esperanças proféticas. Os judeus faziam leituras sobre esse tal Messias que viria. Uma dessas leituras é que ele destruiria o poder romano e se tornaria, então, esse ungido, esse filho de Davi que assumiria ou reassumiria o reinado de Israel. Esse é um tipo de messianismo, mas veja, Jesus era um servo sofredor. Então ele tinha que frear as perspectivas messiânicas que se nutriam dessas leituras que os judeus faziam dos profetas. Segredo messiânico. Aqui nós temos duas cristologias que nos mostram esse cuidado que Jesus tinha. Porque veja, gente, nós temos aqui, o que os familiares de Jesus diziam sobre ele. Eu vou ler para você aqui, está no verso 21. Eles diziam assim, ele está fora de si. Essa é uma cristologia. Para os parentes de Jesus, para os familiares de Jesus, ele estava fora de si. Ele estava desorientado. Havia nele sinais de desorientação. Então eles diziam, nós vamos prendê-lo porque ele está fora de si. Ele não está em seu perfeito juízo. Ele precisa ser preso. Uma outra fala, uma outra cristologia construída a partir dessas experiências que eram vividas por Jesus, seus gestos, suas curas, seus milagres, seus exorcismos era, ele está possesso de Beelzebu. Veja só, eu quero ler para você o que os escribas de Jerusalém, ou seja, uma comissão de teólogos que desceu de Jerusalém para dar um parecer sobre esse tal Messias, que caía na graça do povo. Veja o que esses escribas, essa comissão de Jerusalém, disse sobre ele. Dizia assim, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios.
viram as palavras, temos duas cristologias que inclusive se assemelham. A primeira dos familiares, que diziam ele está fora de si. A segunda dessa comissão de escribas vinda de Jerusalém, e eles diziam ele está possesso de Beelzebu. Gente, os familiares de Jesus questionaram a sua sanidade mental. Por quê? Porque Jesus queria atender às necessidades de suas ovelhas. Ele queria atender à necessidade dos seus famintos. Sim, dos injustiçados. Daquelas pessoas que tinham fome, tinham sede, estavam com frio, estavam nus. Jesus queria alimentar uma multidão faminta, inclusive faminta de sua própria presença. Eles questionam a sanidade de Jesus porque Jesus, o grande pastor, queria atender às necessidades de suas ovelhas. Lá em Marcos 6, antes da multiplicação dos pães e peixes, e depois dos discípulos terem voltado daquele grande projeto missionário, porque Jesus os comissionou e os enviou, depois daquele grande projeto, os discípulos curaram, expulsaram demônios no nome de Cristo, e eles voltaram com um parecer tão incrível sobre aquelas experiências. O que Jesus faz? Jesus propõe aos seus discípulos que eles repousassem em um lugar deserto. Vamos a um lugar deserto, um lugar separado, para nós repousarmos. E diz o texto, quando eles chegaram nesse lugar desértico, nesse lugar separado, estava lá uma multidão de pessoas famintas, sedentas por sua presença, sedentas para serem acolhidas pelo próprio Jesus. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus viu aquela grande multidão, ele se compadeceu deles. Sim, Jesus era movido de íntima compaixão. Jesus não estava fora de si, ele estava totalmente dentro de si, dentro do seu juízo perfeito, de sua compreensão perfeita de seu messianismo, de seu projeto, do projeto de Deus. Ele estava dentro, aliás, totalmente dentro de si. E coisas que nos fazem crer nisso veja, em alguns momentos, Jesus pede aos discípulos um barquinho. Ele queria se afastar da multidão porque a multidão o comprimia. A utilização desse recurso, desse barquinho, era para se afastar e proclamar aquilo que era essencial em seu evangelho. A palavra de Deus. Ele queria proclamar o arrependimento e a proximidade do reino de Deus. Por isso usou desse recurso, o barquinho. Ele se afastou para a proclamação. Então veja, perfeito juízo. Ele se afastou para lugares desertos, para montanhas. Ontem estudamos, antes da escolha dos 12, a partir do Evangelho de Lucas, a gente compreende bem isso. Ele subiu a montanha e passou a noite inteira orando, num lugar solitário, ermo, sozinho, porque ele queria sentir a presença de Deus. Ele queria ter um relacionamento profundo e íntimo com o seu Pai antes da escolha dos 12. Então, irmãos e irmãs, ele não estava fora de si. Ele estava totalmente dentro de si, dentro dessa compreensão perfeita, desse juízo perfeito de seu messianismo. O segredo messiânico que ele propõe mostra essa maturidade. Ele não queria ser exposto à publicidade. Vejam, elementos que provam, e são provas cabais que mostram para a gente claramente o perfeito juízo de Jesus. Ele sabia o que queria. Uma outra cristologia que a gente precisa combater não é só ao que está fora de si, as palavras de seus familiares. Ele não estava fora de si, ele estava totalmente dentro de si. Mas uma outra, eles diziam, ele está possesso de Beelzebu. Essa comissão de escribas, vinda de Jerusalém, com um parecer sobre esse Messias, que estava se tornando popular nas terras palestinas, essa comissão traz um diagnóstico. Bem, isso é uma doença. Ele está possesso de Beelzebu. Ele age pelas forças de Beelzebu. E veja, Beelzebu aqui é um nome alternativo para Satanás. Ou então, uma imprecisão dos próprios escribas, porque todos nós sabemos que o maioral dos demônios é o próprio Satanás. Mas aqui,
esse outro nome, esse nome alternativo para Satanás, Beelzebu, nos mostra qual era a compreensão que essa comissão de Jerusalém, essa comissão de escribas tinha sobre Jesus. Para eles, Jesus movia-se pela força de Satanás, pelo príncipe deste mundo, e não pela força do Espírito Santo de Deus. É bom que a gente compreenda muito bem isso. Estou vendo o Lele aqui, estou vendo o meu irmão Giovanni, irmão de sangue, pastor Giovanni. Que bom, que Deus abençoe muito vocês aqui. É bom que a gente perceba e entenda bem o que essa palavra Beelzebu significa. Lá em 2 Reis, capítulo 1, nós temos uma personalidade, Acasias. Acasias foi filho de Acabe, casado com Jezabel, o famoso casal. Então, Acasias, filho de Acabe, e ele assumiu no lugar do pai o reinado de Israel. E nos diz o primeiro capítulo do segundo livro de Reis que ele caiu pelas grades de um quarto alto. E ao cair, ele adoeceu. Sim, é como se ele tivesse jurado de morte. Ele adoeceu profundamente. E o que ele faz? Ele envia mensageiros para consultar Baal-Zebu. Olha que coisa interessante. Ele envia até que Elias para essa comissão de mensageiros para dizer assim: acaso não temos profeta em Israel? Não temos Deus em Israel? É necessário consultar um Deus falso? É necessário consultar um demônio? Baal-Zebu, da cidade de Ecrom, é o Deus de Ecrom, aliás, conhecido na cidade da Filístia, Ecrom, por causa das curas. Baal-Zebu. Agora, no texto de 2 Reis, capítulo 1, há uma coisa interessante, porque ali o autor critica Baal-Zebu. Ele usa a expressão Baal-Zebub, dizendo, ele é o senhor das moscas. Então veja, a expressão Baal-Zebub é como se fosse uma crítica mordaz, virulenta a Baal-Zebu, o deus de Ecrom, da Filístia, conhecido por suas curas. Então é como se o autor estivesse dizendo assim, bem, ele não é Baal-Zebu, ele é Baal-Zebub, ele é o senhor das moscas, ele é o deus do estrume, ele é o senhor da casa. E é até interessante porque o homem valente tem que ser amarrado antes de ser-lhe tomado a casa. Isso é incrível, como o texto bíblico ele tem é um grande organismo, é um grande corpo, os versos se nutrem, os capítulos se nutrem. Então nós percebemos que esse senhor das moscas, que esse senhor do estrume, que esse senhor da casa, Beelzebu, o príncipe, o maioral dos demônios, bem, eles dizem ser o Senhor de Jesus. E isso é muito forte. Isso é um problema muito grande. Jesus expõe a autocontradição lógica que existe nisso. Quero ler para você. Ele diz assim, então convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, sempre por meio de parábolas. Como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Veja, o que Jesus está mostrando é a autocontradição lógica das argumentações daqueles escribas, daquela comissão de Jerusalém. Não, ele não pode estar contra si mesmo, porque então o seu reinado desaparece. A primeira coisa que ele mostra é essa autocontradição lógica. A segunda coisa que ele faz é declarar quem ele é. Quem Jesus é. Qual é a verdadeira cristologia. Quem Jesus é para você. Quem Jesus é para cada um de nós. Ele diz. O próprio Jesus responde. Ele diz assim. Ninguém, verso 27 do capítulo 3. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem.
mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno, pecado mortal. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Veja, ele faz questão de ressaltar ainda isto no verso 30. Queridos, nós precisamos entender quem movia o nosso Messias. Quem movia Jesus em todo o seu ministério. Nós precisamos compreender isso para responder, porque aqui mora a verdadeira cristologia. Sim, o que Jesus está mostrando é que tipo de projeto ele estava inaugurando. Que tipo de reinado ele estava inaugurando com a sua pessoa. Porque ele diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe, coloque bem entre aspas essa expressão, os bens sem primeiro amarrá-lo. O que Jesus estava fazendo era retomando o reino, o mundo do príncipe deste mundo. Sim, lá em João 14:30 diz assim, já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem comum comigo. Ele nada tem em comum comigo. O que Jesus está narrando aqui a partir desta parábola é a verdadeira batalha cósmica, o conflito cósmico. Ele está tomando de volta daquele que usurpou o mundo, usurpou o domínio do mundo. Sim, ele está tirando das mãos de Satanás, ele está tirando das mãos de Belzebu o domínio deste mundo. Veja, ele está inaugurando um novo reino, ele está restaurando esse reino, ele está retirando das mãos, ele está amarrando Satanás. Veja qual é o projeto do reino de Deus, ele está amarrando esse homem valente, ele está tomando das mãos desse valente o reino deste mundo, o domínio deste mundo. Gente, isso é muito incrível. Eu quero ler para vocês Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, porque lá em Colossenses 1, 13 e 14 diz uma coisa incrível. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, Jesus em sua vida, em sua missão, em suas palavras, em suas parábolas, em seus sermões, em seus gestos, em seus milagres, em seus exorcismos, ele estava tirando o mundo do império das trevas. Ele estava nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do seu Filho amado. Sim, Deus estava fazendo isso em Cristo Jesus. Lucas 11, 20, o mesmo texto que estamos tratando aqui, sim, mas nas palavras de Lucas, do evangelista Lucas, diz o seguinte, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, já vos é chegado o reino dos céus. Queridos, Jesus, depois de enviar seus discípulos, naquele texto clássico do envio dos 70 em Lucas, Jesus, ao recebê-los e ouvir suas extraordinárias experiências de evangelização, de cura, ele diz assim, eu vi Satanás caindo do céu. Queridos, ele nos tirou do império das trevas. Ele sabotou o projeto do príncipe deste mundo. Ele amarrou o demônio, ele amarrou o diabo. E ele está saqueando esta casa. Sim, o reino de Deus estabelecido por Jesus em sua vida. Inaugurado por Jesus em sua vida. Veja, este reino é o nosso reino. Este reino é o reino de transformação daquilo que Jesus está fazendo em nossas vidas. Ele está tirando das mãos do príncipe deste mundo. Ele tirou. E é muito interessante quando a gente vê Jesus dizendo assim, está consumado. Sim, porque não tem mais o que fazer. As pessoas que acham que temos que fazer mais alguma coisa é porque não leram a cruz, não entenderam a cruz, não entenderam a vida, o nascimento, a vida, a obra, as palavras, o sermão, a cruz, a ressurreição de Jesus. O reino de Deus inaugurado por Jesus
em sua vida, em sua encarnação, em suas parábolas, em seus gestos proféticos, esse reino, uma semente está ganhando forma. Sim, uma pequena semente está ganhando forma. Um grão de mostarda, um fermento. O reino de Deus está se estabelecendo. E uma hora todas as forças do mal, a morte, o anticristo, a besta, o falso profeta, o dragão, o Satanás, serão todos lançados no lago de fogo e enxofre. Leia Apocalipse 20, leia Apocalipse 21, leia Apocalipse 22. O que Jesus está falando é que a sua vida inaugura uma batalha cósmica já vencida, já consumada. Não há o que fazer, senão aguardar com muita esperança a vinda de Cristo e o estabelecimento do milênio e depois novos céus, nova terra. Tudo está consumado. Em Cristo todas as coisas convergem. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu coração, que você tenha um dia riquíssimo, lindo, na presença do Senhor. Ele não expulsou demônios por Beelzebul. Ele expulsou porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quem o guiava, quem o dirigia era a força do Espírito Santo de Deus. Que a força do Espírito Santo de Deus guie também o seu coração. Guie também a sua vida. Guie os nossos corações. No nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por esse tempo. Ó Deus, renove as nossas forças. Guie os nossos corações. Assim como Cristo, o teu Filho amado, foi movido pelo Espírito Santo, mova também os nossos corações pela força do Espírito Santo. Deus, nós aceitamos, assumimos, nós absorvemos em nosso coração a tua vitória. Sim, o Senhor estabeleceu o teu reino. Ele já está aqui. É claro que não de forma completa, total, porque, ó Deus, o Senhor está com suas mãos, com a sua soberania, estabelecendo e definitivamente esse reino. Nós sabemos que todas as forças do mal serão lançadas no lago de fogo e enxofre, e um dia viveremos na Nova Jerusalém. Somos gratos por isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, guie os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, vá em paz para o seu trabalho, que Deus abençoe o seu dia, que você seja luz ali, que você seja movido pela força do Espírito Santo de Deus na manifestação do reino do Senhor lá no seu trabalho. Que Deus abençoe o seu coração. Um grande abraço, bom dia. Estou vendo o Charles aqui, que bom, Charles. Bom te ver, meu irmão, você é uma bênção. Um carinho muito grande pelo Charles, pelo Pedro, pela Vivi. Que Deus abençoe muito vocês, pela Jaqueline. Deus abençoe o coração de vocês. Da Luciene, Luísa. Deus abençoe, Beth. Um excelente dia, no nome de Jesus. Amém.